Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e estamos quase chegando em 44 mil inscritos aqui no canal Politizando. Quando eu parei para gravar esse vídeo, faltavam 25. Então, se você chegou aqui e não está inscrito ainda e puder, nos ajude, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, comente alguma coisa. Tudo isso é extremamente importante para que esse nosso trabalho, que se iniciou no dia 1º de maio de 2021, chegue em outras pessoas. Meus amigos, Ciro Gomes surpreendeu muita gente, inclusive a mim mesmo, neste dia 5 de dezembro, anunciando nas suas redes sociais que o convidado desta Ciro Games da terça, dia 7, será Armínio Fraga. Então o Ciro disse o seguinte: olha que convidado especial a Ciro Games, a live do Cirão, vai ter nesta terça. Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central e um dos economistas mais influentes e conhecidos do país. Garantia de um debate de alto nível sobre os rumos do Brasil. É nesta terça, às 19h30. Chamou a atenção porque Armínio, quando presidente do Banco Central, no início do segundo governo FHC, colocou em prática o tal do tripé macroeconômico, que está de pé até hoje. Ele é composto pela meta de inflação, câmbio flutuante, superávit primário, e esse tripé é alvo de críticas pesadas de Ciro Gomes, que considera, inclusive, isso como uma das causas da tragédia que nós vivemos. Então essa Ciro Games, por ter de um lado alguém que criou o tripé macroeconômico e do outro alguém que é um pré-candidato à presidência da República e o único a criticar o tripé, eu acho que ela vai despertar a atenção de muita gente aí influente, seja no mundo político e também no mundo econômico. Não é todo dia que você vê Armínio Fraga e Ciro Gomes debatendo soluções para o Brasil. E como vai ser apenas ele como convidado, diferente de outras semanas em que nós tivemos dois, acredito que o tempo para que eles troquem algumas ideias seja um pouco maior do que nós temos normalmente quando o tempo é dividido entre dois. E para a gente entender de onde surgiu essa ideia, talvez, de convidar Armínio Fraga para participar da Ciro Games, é importante destacar que os dois debateram, só que em artigos na Folha. O Armínio Fraga é um colunista da Folha, o Ciro, de vez em quando, eles deixam lá ele publicar alguma coisa. E o Armínio, então, no dia 30, escreveu um artigo intitulado Banco Central age como se estivesse pescando com uma linha fina. Eu vou deixar o link para quem quiser acompanhar. 2 dias depois, no dia 1º/11, Ciro Gomes, também na Folha, fez um artigo-resposta. Dentre várias coisas, Ciro começa dizendo o seguinte: com uma metáfora de pescaria, o sempre elegante economista Armínio Fraga fez em sua coluna na Folha uma análise sobre as dificuldades da economia brasileira. A qualidade de forma e a massa de informações do texto, contudo, não conseguem esconder que ele não acredita mais cegamente no modelo que defende e que ajudou a aplicar. Para não perder a metáfora piscosa e apoiado nas entrelinhas do seu texto, eu mudaria o título do seu artigo para A Rede Está Furada. De forma coerente, continua Ciro, pois é o autor do tal tripé macroeconômico, Armínio tenta defender um modelo, mas não consegue ocultar as contradições insustentáveis desse desenho após 22 anos de prática contínua e insuficiente. E o Ciro continua de forma brilhante, inclusive colocando números para reforçar sua tese de que o tripé não pode continuar mais de pé, digamos assim. Finalizou dizendo: precisamos aprofundar esse debate, porque tanto a direita quanto a autorreferida esquerda defendem o atual modelo carcomido e só um novo modelo econômico nos orientará ao futuro. O mundo está cheio de novas vivências e instituições. Só no Brasil o desastre tem a defesa intransigente da elite. Vamos ao debate. Então, esse debate convocado pelo Ciro no seu artigo da Folha, me parece que ele será realizado agora de forma aberta e ao vivo neste dia 7 de dezembro. E vai ser interessante observar, porque muita gente pergunta, fala: Ciro, se a gente critica o tripé, vai colocar o que no lugar? Então eu acho que isto e outras questões extremamente importantes serão debatidas ali entre os dois. Só que aí o detalhe é o seguinte: 2 dias depois dessa resposta do Ciro, o Armínio Fraga trouxe a sua tréplica num artigo intitulado Linha Fina e Rede Furada. Aí ele voltou a defender o tripé, dizendo ser provavelmente o único viável para uma economia moderna e livre. E neste artigo tréplica, o Armínio diz concordar com algumas coisas do que o Ciro havia colocado na sua réplica, discordar de outras, e ele recomendou ao Ciro a leitura de um artigo dele
escrito em 2019. Claro que eu fui lá ler e também fazer uma análise. Lá ele vai trazer alguns pontos, enfim, que eu concordo, que eu discordo, e num dado momento ele diz o seguinte: uma resposta eficaz ao quadro de estagnação e desigualdade passa obrigatoriamente por aumento dos investimentos nas grandes áreas sociais: educação, saúde, infraestrutura, saneamento, transporte, segurança, meio ambiente. Até beleza, eu também concordo com isso aqui. Só que aí, logo em seguida, vem um detalhe importante. Cabe então a pergunta: com o Estado quebrado, de onde viriam os recursos para financiar os investimentos? Isso aqui é um ponto importante, eu tenho reforçado sempre aqui no canal. Prometer melhora, mundos e fundos, todo mundo promete. A grande questão é de onde vai vir o dinheiro. Aí aqui nesses 3 pontos, Armínio Fraga traz as suas ideias. Reduzir gastos com Previdência, lembrando que aqui não tinha sido aprovada ainda a reforma da Previdência, reduzir gastos com funcionalismo e subsídios. E assim, a reforma da Previdência já foi aprovada aí há 2 anos. E a gente está vendo aqui que os resultados dela não são aqueles prometidos por Paulo Guedes e nem aqueles que muita gente dizia que era para acabar com os privilégios. Às vezes pega uma categoria aqui, outra ali, para falar que está mexendo com alguém, mas a grosso modo, quem acaba pagando a conta é sempre quem ganha menos. Ele defende ao longo desse seu artigo em 2019 redução nos gastos com funcionalismo, tanto no que diz respeito ao número de funcionários quanto à sua remuneração. E diz ele que em ambas as reformas o ajuste deveria recair sobre os que ganham mais. Na teoria é sempre assim, na prática as reformas feitas pelos liberais não costumam mexer tanto no andar de cima assim não. E depois ele explica que dá para cortar gastos com subsídio. Eu concordo, o próprio Ciro tem dito que se pegar ali desses 350 bilhões em renúncias fiscais e passar um pente fino em 20%, você arrecada sem grandes esforços 70 bilhões. O problema é que nem todo mundo quer colocar o dedo nessa ferida de mexer, de reduzir esses subsídios. E o Ciro, então, tem proposto isso. E nesse artigo do Armínio de 2019, não tem nada lá de aumentar tributos sobre grandes heranças e fortunas, como fazem diversos países do primeiro mundo, nada de recriar o tributo sobre lucros e dividendos, que já foi cobrado no Brasil, inclusive ali pelo Ciro como ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, depois a FHC revoga, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro mantém revogado, nada lá de tornar o imposto de renda mais progressivo, cobrando de quem ganha mais para aliviar de quem ganha menos, nada de modificar, por exemplo, a tributação sobre o consumo, que penaliza sobretudo os mais pobres. Então, assim, lendo os 4 artigos, esses 3 mais recentes, 2 do Armínio e 1 do Ciro, e este do Armínio de 2019, fica evidente que há algumas convergências e grandes divergências entre os dois, o que torna essa Ciro Games do dia 7 de dezembro ainda mais esperada e mais especial. Um ponto que me chama a atenção é que o Ciro qualifica muito o debate que deve ser feito no Brasil. Então não é só você chamar quem pensa totalmente de acordo com o que você tem defendido. O Ciro agora está convidando alguém que é alvo das suas próprias críticas. E eu acho que esse debate é extremamente importante e, digo mais, necessário. E com todo respeito aos demais candidatos, me parece que nenhum outro tem condição de discutir essas questões com profundidade, ao vivo, com milhares de pessoas assistindo. O Lula certamente ia repetir que é preciso colocar o pobre no orçamento. Mas ele esconde, não fala nada de que durante os governos petistas foram jogados para os pobres 322 bilhões, por exemplo, no Bolsa Família, e mais de 4 trilhões pagos para juros da dívida. Bolsonaro certamente ia chamar o posto Ipiranga, até porque ele sempre diz que não entendia nada de economia, e esse posto Ipiranga, Paulo Guedes, está acabando de destruir o Brasil. Moro, esse não faz ideia de nada, talvez ia chamar o posto Texaco, né? Uma versão 2.0 de Paulo Guedes, porque muita gente fala que o próprio Moro é uma versão 2.0 de Bolsonaro. Dória certamente ia chamar o Meirelles, que é o seu atual secretário da Fazenda. O fato, meus amigos e amigas, temos 20 milhões de brasileiros que acordaram hoje sem ter o que comer. 100 milhões de pessoas se alimentam de forma insuficiente. Quase 14 milhões de desempregados, milhões na informalidade, endividados, e estamos falando aqui de gente. E hoje, quando eu abri o site da Globo.com, tinha lá na capa a manchete: brasileiro bate recorde no uso do rotativo do cartão de crédito. 21,6 bilhões só em outubro. E vai dizer nessa matéria que em outubro a taxa de juros do rotativo chegou a
343,55% ao ano, a mais alta desde 2017, após 4 meses seguidos de elevação. Isso aqui, na minha opinião, é um assalto às claras. Qual outro país do mundo tem uma taxa como essa? Então me parece que essa receita atual não está dando certo. E eu não acho que é com pequenos ajustes, reduz o funcionalismo, reduz o gasto daqui, o gasto dali, que a gente vai conseguir sair desse fundo do poço. O Ciro está propondo mudanças profundas, não apenas na parte dos gastos, vamos rever os gastos? Vamos, mas também na parte das receitas. E seria muito importante que ele fosse ouvido e levado a sério por pessoas influentes, como é Armínio Fraga. E eu repito, quando a gente fala de números, estamos falando de gente e tem muita gente precisando, que pessoas que pensam o Brasil, enfim, tragam alguma solução para ajudar. E o Ciro é alguém, repito, que tem feito esse debate de forma muito lúcida e muito importante. Vamos ficar atento, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.